Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pets. Bom dia. Au, au, miau. Ah, sim. Bom, eu já fiz uma vez uma palestra, 2 vezes, né? Uma palestra dessa, numa clínica veterinária. E estava lotado foi um evento que eles fizeram no final do ano, e ficou lotado de animal, mas eram muitos animais, né? Com seus tutores. Então, e eles ficaram quietos, né? Então, se harmonizaram ali, né? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a espiritualidade. Rui, eu posso puxar isso aqui um pouquinho? Pode sim. É pesado, quer que eu puxe? Não, eu vou puxar. Pronto. Aqui. Então, vamos lá. Sônia, apaga essa luz aqui, ó. Apaga essa aqui também. Não, essa pode deixar, essa de Jesus pode deixar. Não está mudando. Isso, aí, fica melhor assim, né? Não está mudando. Não está rodando? Acho que está faltando o... Tira. Oba. Aí. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a alma dos animais. Para a gente entender um pouquinho da alma, a gente tem que entender um pouquinho a questão do espírito, tá? Porque o nosso princípio inteligente, que é o nosso espírito, ele vem estagiando no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, agora para o reino hominal, indo para o reino angelical, tá? Então, esse princípio inteligente foi criado por Deus. Então, ele passa por um processo evolutivo. Os animais também têm esse princípio inteligente. Então, vamos lá. Então, na questão 23, que tudo está embasado na obra de Kardec, Gênesis, Livro dos Espíritos, ok? Quando eu colocar aqui questão 23, LE, é do Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos diz assim: que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Então, esse princípio inteligente, ele vem vindo, estagiando. Hoje, na condição hominal, nós já somos dotados de inteligência, livre-arbítrio, raciocínio e responsabilidade pelos seus atos. O animal, o princípio inteligente dele ainda não está nesse estágio de responsabilidade pelos atos. É um processo que eles estão caminhando, ok? Então, no livro A Gênese de Kardec diz assim: a verdadeira vida do animal, tal como a do homem, não se encontra no envoltório corporal, como também não se encontra em seu vestiário. Ela está no princípio inteligente que pré-existe, que sobrevive ao corpo. Como nós, a gente tem esse corpo, um dia a gente morre, esse corpo fica. Então isso aqui é uma vestimenta. O animal também, o pelo, a pele, a escama, tá? É uma vestimenta. Acabou, o que acontece depois? Esse princípio inteligente, que é essa alma que estava encarnada, ela vai sobreviver. Ela está viva em algum lugar nessa eternidade. Então, e vai posteriormente ocupar um novo corpo, uma nova vestimenta carnal e continuar o processo evolutivo, assim como nós. Ok? Então, esse princípio inteligente que é o importante. Ele vem estagiando, né? Num processo evolutivo. Tudo bem até aí? Se tiver alguma dúvida, vocês me parem e perguntam, tá bom? Bom, aparentemente os animais fazem o que querem. Podemos concluir que eles têm livre-arbítrio? Tá? O que é livre-arbítrio? Liberdade de escolher e responder por essas escolhas. Então, eles têm livre-arbítrio? Vamos lá, o que a codificação responde? Os animais têm o livre-arbítrio de seus atos? Questão 595.
Eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades. Então eles têm uma liberdade. Eu estava observando aqui, o cachorrinho estava andando, chegou uma hora que ele não quis mais, né? Então, de acordo com a necessidade dele, ele para. O outro ali, a necessidade dele era caçar o gato. Então ele veio, né? É a necessidade dele, né? E ele está de olho aqui no gato, né? Ele está ali parado, né, Lola? Está parado ali, mas o gato que não dê moleza, né? Então a gente vê que eles veem essa necessidade deles, é necessidade de quê? Sobrevivência, de alimentação, de procriação. Então a liberdade deles vai nessa direção ainda, tá? Buscando esse caminhar da vida deles. Então não é uma liberdade assim, eu vou pensar o que eu vou fazer amanhã, acho que eu vou comer uma feijoada, acho que eu vou fazer uma lasanha, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que fazer. Eles não têm isso, tá? Estou com fome, vou atrás da comida. Quero namorar, vou atrás do parceiro ou da parceira. É assim que eles funcionam, tá? Bom, e não podemos se comparar essa liberdade à do homem. Sendo muito inferiores a ele, não têm os mesmos deveres, tá? Lembra que essa inferioridade é por conta que eles estão num reino diferente do nosso, tá? Então, a liberdade é restrita a atos da vida material. Na questão 122, ele define livre-arbítrio. Por que eu coloquei isso? Porque existem livros que falam e citam que animais têm livre-arbítrio, tá? A gente tem que entender um pouquinho a definição, tá? Opa, o que aconteceu? Fui eu? Não. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo e nada o dirige senão a sua vontade. Essa definição foi dada pela codificação, tá? Está na questão 122 do Livro dos Espíritos. Então, à medida que o nosso espírito vai ampliando a nossa consciência, que é por isso que a gente está aqui, nós estamos encarnados para essa ampliação de consciência, ou seja, a gente vai sair de uma questão mais animal para uma questão mais espiritual. Então, esse padrão de elevação de nível de consciência nos deu o livre-arbítrio. O animal, ele está nesse processo evolutivo de desenvolvimento da sua inteligência? Está. Ter consciência dos seus atos, lampejos, vamos dizer assim, mas não ainda uma ação direcionada pelaquela vontade de decidir, de fazer, é muito ainda restrito às necessidades da vida material. Deu para entender aí? Tá. Como é a inteligência e o instinto dos animais? Se a gente fala de livre-arbítrio, o livre-arbítrio está atrelado à inteligência. Então, como é a inteligência? O que é instinto? Instinto é uma inteligência em estado rudimentar. Então, nós tivemos instinto quando nosso princípio inteligente estagiou no reino animal, a gente desenvolveu um instinto. Nós trazemos instintos ainda. Quantos não agem por instinto? Não por inteligência. Quantos de nós ainda nos movimentamos como seres animais? Predadores, busca de alimentação exagerada. Isso ainda são padrões que a gente traz ainda pelas experiências que a gente viveu no reino animal, que o nosso princípio inteligente viveu no reino animal. Então a gente traz essas características ainda por conta desse cérebro que a gente tem, uma parte desse cérebro que viveu essas experiências e está ali ainda registrada.
Só que hoje a gente tem que ampliar essa consciência para uma angelitude. Então, esses lados mais animais que a gente tem, eles vão começando a ter que ser, vamos colocar assim, entre aspas, domesticados. No animal, tá? Esse instinto, ele predomina muito. Ele já tem lampejos de inteligência também. É um processo, tá? Mas o instinto ainda predomina, e nós também ainda predomina. O ato, por exemplo, da gente piscar o olho é um ato instintivo. E a gente não se dá conta, mas ele acontece automaticamente. Ok? Então vamos lá. O que diz? A questão 593. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Ainda nisso há um sistema, e é bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais. Mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que tem inteligência, mas é limitada. Então existem alguns animais que essa questão da inteligência e do instinto já avançou mais. Se você for olhar um golfinho, é um dos mais inteligentes que a gente tem. O cachorro também tem esses lampejos de inteligência. Às vezes você pensa assim, nossa, ele pensou mais rápido do que eu. Né? Eu tive uma cachorrinha que eu tinha uma mesa na sala, né? Então ela gostava de brincar de pega-pega. Pode uma coisa dessa, né? Mas gostava. Então eu corria na mesa para cá e ela corria. Daqui a pouco, quando ela via que eu fazia um movimento de volta, ela corria de volta. E quando ela percebia que eu ia pegar, ela atravessava pelo meio. Gente, isso já é já está fazendo um discernimento de alguma coisa mental ali. Um processo modificando, ela está conseguindo se livrar daquela situação, né? Então, esse caminho da inteligência, em alguns animais, ele já está mais acentuado que outros, por isso que a gente não pode generalizar. Mas ainda aquela inteligência como nós temos, ainda tem um grande avanço pela frente, ok? Bom, os animais pensam... Pensa, vamos ver. Como que é o pensamento deles? No livro Mecanismos da Mediunidade, da linha de André Luiz, diz assim, que os animais pensam em ondas fragmentárias. Nós temos pensamento contínuo, eles não. Pensamento vem, corta, pensa de novo, corta, não tem ainda uma sequência lógica de raciocínio, de coerência entre uma coisa e a outra. Então ainda é através dessas ondas fragmentárias. Tudo bem? Os animais têm linguagem? Tem. Dentro do universo deles tem. A Cherry, né? A Nina. A Nina estava andando por aqui. De repente ela parou e latiu. Aí a tutora dela foi lá e pegou. Falou assim, ué, ela latiu porque ela não quer mais andar? Falou assim, Então ela se comunica com o adulto, com o tutor, na linguagem delas. E o tutor começa a entender, por conta da convivência. Né? Então essa convivência é uma linguagem, é uma forma de comunicação do animal com o dono. Né? E você vai criando esse refinamento com ele. Agora, entre eles se comunicam, sim. Grandes experiências no mar vêm que colocam sons semelhantes aos dos sons dos animais para perceber a comunicação que eles têm no fundo do mar. Um cachorro encontra com outro cachorro, eles latem. É a linguagem deles. Por que será que eles latem? Estão se comunicando. Né? Na linguagem deles, a gente não entende. Às vezes são animais que se reencontram. Às vezes gostam, um reencontra com o outro. Já viveram juntos, já tiveram alguma experiência juntos, se reencontram, se gostam.
né? Então, é uma linguagem, a gente que não consegue ainda entender esse universo, porque para a gente, apesar de a gente já ter estagiado no reino animal, mas para o nosso entendimento hoje, a gente ainda não compreende com tanta profundidade. Mas a linguagem deles é assim. Então eles não têm essa linguagem às vezes de palavras e sílabas, mas é uma linguagem também limitada às necessidades. Agora, e o papagaio que fala, né? Ele fala, se comunica. Então ele desenvolveu mais essa parte, mas ele ele repete. Vou contar uma história para vocês do meu tio. Ele tinha um papagaio, mas esse papagaio dele era um louro, que a gente chamava. Ele era diferenciado. Ele era especial, tá? Para mim ele era um ser fora, já avançado na dimensão dele. E quando tinha jogo do Brasil, o Pelé jogava, né? Jogo do Santos, ele assistia o jogo com meu tio. Meu tio punha ele lá do lado e assistia o jogo. Quando meu tio gritava gol, ele berrava, ele falava gol! Aí meu tio perguntava, de quem? Ele falava Pelé, 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 Pelé. Entendeu? Ele repetia o que ele falava. E o meu tio conversava com ele, ele respondia. Um dia, meu tio viajou e ele ficou em casa. Não se sabe como que ele conseguiu fazer isso, mas quando meu tio chegou, ele ficou todo feliz e ele dizia assim, teve homem aqui, teve homem aqui, teve homem aqui. O meu tio falou assim, teve homem aqui? Teve homem aqui? O que é isso que ele está falando? Né? Teve homem aqui, teve homem aqui. Ele falava isso direto. Você não entendeu? Teve homem aqui, teve homem aqui, teve homem aqui. Ele não associava. Aí perguntou para a mulher, o que ele está falando aí? Está falando que teve homem aqui. E ele falou assim, e que homem que teve aqui? Ah, meu irmão que teve aqui. Eu falei assim, nossa, ainda é fofoqueiro o papagaio, né? Entregou. Ele era tão ligado ao meu tio que ele falou, avisou para ele, ó, teve homem aqui, teve homem aqui. Né? A esposa dele disse assim, eu tenho que tomar cuidado com esse papagaio, porque ele é fofoqueiro e vai falar coisa que não é. Ele falou isso sozinho. Parece mentira, não foi, foi visto ali. Né? Então você vê como há um avanço. Não sei, quando meu tio faleceu, esse papagaio não durou nem uma semana, porque eles eram extremamente ligados, né? Extremamente ligados. Então você vê que esses lampejos de inteligência, de pensamento, é deles, né? Então cada um está num processo evolutivo mesmo, ok? Não dá para generalizar. Ó, a Lola, cadê Lola? A Lola saiu. Ah, foi dar uma voltinha. Tem que se conciliar com o gato. Como é a vida dos animais após a morte, tá? 598 também do Livro dos Espíritos. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e consciência de si mesmo? A resposta, conserva a sua individualidade, que cada um é cada um, tá? Quanto à consciência do seu eu, ainda não. A vida inteligente ainda está em estado latente, está em processo de desenvolvimento, tá? Hoje já avançou mais, ok? Mas a individualidade, a característica daquele animal é dele, é a conquista evolutiva dele. Então ninguém vai tirar aquilo dele, tá? Aquilo está lá gravado na sua memória espiritual, tá lá. Então cada reencarnação ele vai avançando nesse processo evolutivo, do ponto aonde ele estava. Então as experiências da vida vão fazendo com que ele vá aprimorando isso, assim como nós. O problema é que a gente já tem um livre-arbítrio com consciência e a gente toma umas direções equivocadas, né? Bom, na questão 600 diz assim, a alma do animal sobrevivente ao corpo está depois da morte em estado errante como a do homem? O que é estar no estado errante? Tá? A gente acha que estado errante
você está errando. Estado errante é isso aqui, é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Tá? Então ele não fica nesse estado errante. Ele não é aquele que desencarna e fica tomando consciência dos seus erros, dos seus equívocos, tentando melhorar, ou fica preso à vida material, aquelas coisas, porque o ser humano fica numa espécie de erraticidade. O que é uma erraticidade? É você estar se preparando para uma futura reencarnação. Então a gente não tem uma moradia fixa. Moradia fixa é só os espíritos puros. Isso está lá também no livro Nosso Lar, quando a Dona Laura reside na sua... Dona Laura, que era mãe do Lísias, tem a sua casa conquistada pelo marido no plano espiritual, pelo trabalho que ele desenvolveu. Então eles têm uma casa da família espiritual e tem aquela moradia. Quando ela reencarna, casa fica. Não é da família espiritual que está lá. Se todo mundo reencarnar, a casa é da coletividade do nosso lar. Aqui é que a gente precisa ter uma casa para cada um, uma televisão para cada um, né? Tudo individualizado, né? A gente vai ter que mudar esse conceito também, tá? Porque esse não é um conceito de cooperação que o plano espiritual coloca para a gente, ok? Então, ele fica numa espécie de erraticidade, mas não é um espírito errante. Ou seja, tutores espirituais sustentam mentalmente esses seres no plano espiritual. Por isso que eles não ficam por muito tempo e reencarnam logo. Mas existem animais que conseguem ficar no plano espiritual, conseguem ser mantido no plano espiritual. Tá? Como é a reencarnação dos animais? O espírito do animal é classificado depois da sua morte pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente utilizado. Está na questão 600 também. Então, logo ele reencarna. Na mesma família? Não necessariamente. Tá? Por que ele não reencarna na mesma família? Pode reencarnar ou não? Porque ele precisa cumprir o processo evolutivo dele. E às vezes naquela família não vai ter como ele continuar o processo evolutivo. Ele precisa de novas experiências. Mas isso não desvincula você da sua ligação com esse ser. Você pode encontrar, por exemplo, esse ser num irmão, numa família, num vizinho, que você tem uma ligação com aquele bichinho. Que ele tem uma afinidade com você, é porque vocês já tiveram uma experiência juntos, por isso que ele tem uma afinidade. Entendeu? Talvez ele reencarne e volte a viver com você na sua casa. Talvez. Tá? Mas isso não é uma regra. Porque todos nós queremos que eles venham para a nossa casa de volta, né? O carinho da gente é tão grande que a gente quer. Mas tem um caminho, né? Tem um processo. Eu já escutei adulto falar, eu queria que meu pai e minha mãe voltassem de novo para ser meu pai e minha mãe. Eu falei assim, aí você tem que perguntar para eles se eles querem voltar a ser seu pai e sua mãe, né? Porque pode ter que inverter um pouquinho, né? Eles serem seus filhos e você inverter o papel, seu pai e a mãe, né? Para poder aprender como é que é a situação, né? Então, não é bem assim, não. Qual o motivo deles reencarnarem? Está fazendo estudo do meio. Chegou mais um visitante. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5, diz assim: para dar continuidade ao seu processo evolutivo, que começa na célula, que é o princípio inteligente em evolução. Então, tudo começa numa célula. Vocês querem ter uma ideia do que é o nosso princípio inteligente em evolução? O encontro do espermatozoide com o óvulo forma o quê? Uma célula. Ali está o seu princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele vai se multiplicando ali, não vai?
Vai criando um corpo ali. Se você tirar as primeiras imagens, não dá a impressão que é um girino dentro de uma bolsa de água? Ok. Então, aquilo ali é você no seu processo evolutivo. Você teve aquele formato em algum momento do seu passado, no reino animal. E vem vindo. Aí vai se formando, se evoluindo e nasce o quê? Um bebezinho formado. Alguém lembra nessa encarnação que foi uma célula? Todos nós fomos, até os animais foram. Eles também fizeram esse caminho dentro da barriguinha da mãe. Para se tornar o que eles chegarem ao ponto onde eles pararam. Que é o ponto que eles vão ter que dar continuidade. Então nós também. Então a nossa formação é chegar no humano. Então você chegou no bebezinho, que é a forma humana, para dar o quê? Continuidade do seu processo evolutivo. Então esse processo de reencarnar, para nós, passa por esse esquecimento, porque a gente tem que ajudar esse processo evolutivo, essa formação do ser. Isso está lá no Missionários da Luz, quem quiser ler, Reencarnação de Segismundo. Tá? Só que o animal não tem essa consciência, então ele é mantido por tutores espirituais, para fazer esse processo de caminhada. Tá? Para a evolução, claro. Então, os animais progridem como homem pelo fato da sua vontade ou pela força das coisas? O que é evoluir pela força das coisas? A resposta que eles deram é pela força das coisas. Eles não têm essas provas, eles não têm essas expiações que a gente tem, tá? Porque a gente já tem consequência dos atos. Força das coisas é a evolução pelas circunstâncias naturais da vida. Então tem alguns que desencarnam nessas catástrofes coletivas? Tem. Tem alguns que são maltratados nas ruas? Tem. Tem alguns que estão na rua, você tenta domesticar, ele não fica, ele foge, ele quer ficar na rua. Entendeu? Não quer ser domesticado dentro de uma casa, não quer... Então, é uma fase evolutiva de cada um. São diferentes. Você pode ter um cachorro, aquele cachorro morreu na sua casa. Você pode arrumar um outro cachorro, ele vai ter um temperamento diferente daquele. Por quê? Porque ele tem um processo evolutivo dele, diferente do seu. Entendeu? Então cada um tem um processo evolutivo diferente. Cada animal tem uma, vamos dizer assim, uma persona, né, diferente. Tá? Uma personalidade diferente, uma característica individual diferente. Tá? Isso entre aspas, tá? Só para a gente entender. Então, animais podem enxergar o mundo espiritual? Sim. Eles têm percepções extrasensoriais, permitindo-lhes perceber presenças espirituais e sentir os ambientes à sua volta. Eles têm essas percepções. Então, às vezes eles ficam parados, olhando para algum lugar, às vezes abanando o rabinho. O cachorro, quando abana o rabinho, é porque está feliz, então está vendo coisa boa. Às vezes fica irritado, porque está vendo coisa que não está boa. Porque o ambiente da casa, ela está fazendo estudo do meio aqui. O ambiente da casa, ele traz toda também uma atmosfera que influencia os animais que ali estão. Eles captam muita energia dos ambientes. O cachorro, por exemplo, ele gosta de ficar em lugares em que a energia é boa. Se você colocar o cachorro num espaço da casa que a energia não está boa, ele não gosta, ele fica irritado, ele não fica. O gato já é diferente. O gato gosta de energias mais densas, mais pesadas. Porque o gato é um curador. Então ele vai ficar naquele espaço, ele vai promover a cura. Às vezes o gato está olhando numa direção fixa, porque aquele olho dele parece um vidro, né? Muitas vezes o gato consegue enxergar o encontro das linhas telúricas da Terra. Então ele vê aquele ponto, ele fica fixo ali.
Consegue... Margarete, ele faz até massagem. Faz até massagem. Faz até massagem. Porque ele é um curador, ele é usado, o gato era usado antigamente como curador. Então ele é um ser já mais individualizado, fica mais na dele, né? Então é mais independente, o cachorro já é mais dependente, o gato já não é tanto. Então ele fica observando isso. Então às vezes ele está paradão olhando ali, ó. Você fala assim, esse gato está olhando para onde? Ah, você pode ter certeza que está vendo muita coisa, tá? Quem não está vendo é você, né? Bom, então eles têm essas percepções, eles percebem, eles sentem as sensações que você está, né? E eles ficam ali, às vezes você não está bem, tudo, ele está ali próximo de você, ele está percebendo que as energias não estão legais, ele fica por ali. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, às vezes quando eu dava bronca às vezes na minha cachorra, brigava com ela, falava alguma coisa, você percebia que ela ficava com os olhos cheios d'água, porque sentia, né? Aí quando você falava assim, mudava rapidamente, falava assim, vamos catar mosquito, aí ela já ficava toda alegre, pum, vamos correr para catar mosquito, porque o negócio dela era catar os mosquitos, né? Naquela época eu não tinha problema com mosquito, porque eu tinha uma catadora de mosquito, né? Hoje eu não tenho ela, os mosquitos me comem, né? Bom, eles têm faculdades físicas superiores às humanas, eles têm uma visão, uma audição, um olfato, um senso de direção muito mais apurado que nós, até pela questão da própria sobrevivência. Eles precisam dessa necessidade. Você pode chegar na sua casa de carro, a pé, de ônibus, vir por um caminho, vir por outro, mudar seu horário, que ele sabe que você está para chegar. Tem um livro do Divaldo, acho que é Transição Planetária, que ele fala que, acho que é esse livro, que quando teve a tsunami na Indonésia, muitos animais sentiram a vibração da terra, que alguma coisa ia acontecer e muitos foram embora, saíram daquela área. Pode perceber que o animal sente quando vai ter temporal. A minha sabia, né? Porque ela tinha paura de trovoada. Quando estava sol, dia bonito, o tempo virava de uma hora para outra, ela já estava andando para casa, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu falei, mãe, tem alguma coisa errada. Daqui a pouco era trovoada. Ela já tinha percebido isso, né? Então você vê que eles são atentos, eles têm algumas percepções muito mais aguçadas que a nossa, mas é para atender até a própria sobrevivência deles, ok? Às vezes um animal ataca e as pessoas matam o animal porque o animal ataca, mas na realidade, às vezes ele está vendo alguma coisa que está com aquela pessoa e que veio às vezes com um punhal, com alguma coisa para atacá-lo, ele vai em cima, mas ele não viu o físico, ele viu além de, entendeu? Porque ele tem essa percepção, aquela pessoa tem uma energia ruim, tudo, então ele vê além. Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes tem uns programas que falam de educar os animais, né? Animais que são difíceis. Quando você vai ver, esse animal vai ser colocado para ser exterminado porque é difícil de lidar. Não tem o difícil de lidar. Tem o dono que precisa aprender a lidar com aquele tipo de animal que está ali. Se ele não consegue, passa para alguém que consiga fazer isso. Mas não exterminar o bicho, você não vai exterminar um filho porque ele vem com um problema mental ou com uma deficiência, porque ele foge do padrão da normalidade dos outros. Isso é incoerente ainda na percepção humana. Por isso que eu falo que muitos humanos têm ainda instintos animais, né, de destruição. Então, ele é adestrado, ele é estudado a personalidade daquele bicho, alguma coisa ali não está correspondendo na casa que o satisfaça, né? Então, isso é uma linguagem que eles se comunicam, como o humano também. Às vezes o humano não entende o humano. Tudo bem? É o mais comum. Então vamos lá. Os animais podem receber passes? Sim, né? Sim. Então vamos lá. O amor dos animais é um presente da natureza que aquece nossos corações, ensinando-nos a amar, cuidar e respeitar todas as formas de vida.
Aí o Chico diz assim: nós seres humanos estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Se os animais dão trabalho para nós, nós damos trabalho para os anjos. E a gente quer a ajuda dos anjos, os animais também querem a nós, né? Tem que ser Chico, né? Em muitos lugares, né, fazem até cirurgias espirituais com resultados satisfatórios. Animal pode participar do evangelho no lar? Sim, deve. Do evangelho no lar, ter a sua aguinha ali na casa para poder receber o medicamento, receber aquela aguinha que você dá para ele tomar. Tudo isso é importante. E a ambientação da casa também ajuda. Quando o tutor está muito agitado, muito alvoroçado, os animais também estão. Quando você se aquieta, os animais também se aquietam. Às vezes o animal está um pouco mais agitado, põe uma música lá para relaxar. A gente estava escutando aqui uma música bem suave. Você viu como os animais estavam receptivos àquela música? Eles acalmam. Tem até creches que colocam esse tipo de música e os animais descansam e relaxam. Porque se fica na agitação do humano, nossa, tem que ligar uma pilha e não descarrega nunca, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu paro aqui. Isso mesmo. Tá? Então essa é a mensagem aí, uma parte, né? Porque tem muita coisa, né? Que se pode falar sobre os animais. Então a gente tem que entender aí que eles estão no caminho deles de evolução, né? Assim como nós. O que a gente tem que dar a eles é o amor. Porque o amor é a grande energia do universo, que permeia tudo, é a energia divina. E quando a gente ama o outro, a gente recebe a energia e o amor do outro também em nossa vida. Tá bom? Gratidão mais uma vez por estar aqui, obrigado pela oportunidade. Margarete, após a palestra, a gente faz o passo coletivo, tá? Tá bom. E a oração de São Francisco está aqui. Vai pedir para vocês fazerem a prece, e eu peço aos médiuns, passistas que estão presentes, que se posicionem, Só um minuto que ela que a foi gente chamar. possa irradiar o passe. Tem uma bênção, né? Passe é uma bênção que Jesus, nessa vez, oferece para nós. Uma reposição Espera só um dele. pouquinho que ela foi. Fica claro. As plantas também podem tomar passe, viu? Sumiu. Então vamos, nesse momento, rogar a espiritualidade desta casa, a espiritualidade ligada a esse trabalho, aos veterinários da luz, que possam nesse momento estender suas vibrações, todos os animais que aqui estão, aos seus tutores, que eles possam estar recebendo todo o tratamento espiritual, curando energias adversas, processos doentios, para que essas energias possam restabelecer a energia vital dos pets, dos tutores, para que todos possam sair daqui
renovados no bem, no amor. E vamos aproveitar essa energia da casa com a grande oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que seremos perdoados, e é amando que viveremos para a vida eterna. Gratidão, gratidão e gratidão.